E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais um vídeo de interação humano-computador no assunto modelo conceitual. Eu sou o professor Thiago Jabur e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lobato. Nós somos da Universidade Federal de Catalão. Então vamos nessa! Então, o que seriam os modelos conceituais? São interpretações, compreensões de ideias, pensamentos e definições de algo. Por exemplo, aqui nessa interface nós temos representada uma casa em seus diversos requisitos e cada usuário tem a sua visão, a sua compreensão de como é uma casa. Tudo isso tem base em nossa cognição, na nossa mentalidade. E a cognição é voltada realmente pela nossa experiência de vida. Por exemplo, aqui uma interface de prateleira de livros. Como que a gente imagina isso na nossa vida, no nosso mundo físico real? Como estante de madeira, aqui cada livro posicionado dessa maneira, com sombra. Então tudo isso deixa agradável a interação e o usuário se sente familiarizado com essa situação. Toda essa parte de interação, ela envolve um mundo de coisas. A gente já mostrou a complexidade da IHC. Então nós temos agora a interface nessa representação de iceberg. E aí quando se inicia a utilização por meio de acionamento de elementos de interface, nós temos a chamada interação. Isso tudo com base agora no nosso modelo conceitual, na nossa experiência de vida e em determinada visão. Lembram dessa figura? Então, ela mostra o contexto de uso, que aí nós temos o ambiente de utilização, as características sociais e culturais, o usuário com seu objetivo, ele vai iniciar uma jornada de uso e ele tem em mente aí que ele precisa obter um resultado e agora ele tem o seu modelo conceitual sendo tratado pela nossa IHC dentro de um processo de interação com entradas e saídas com acionamento de elementos da interface. Então, o modelo conceitual ele é definido por questionamentos que ajudam a identificar modos de realizar determinada tarefa. Dentro desse modelo conceitual, o usuário deve saber quais são os objetivos disponíveis, como utilizar tais objetivos menores para atingir o seu objetivo maior, como esses objetos eles trabalham entre si, juntos, como eles interagem, quais são as propriedades de cada um desses objetos. Então tudo isso tem que ser visto. Então, como fazer a comunicação desse modelo conceitual? Aqui nós temos uma imagem que mostra o elevador subindo e as interações, mas não funciona tão bem assim na medida que tem que ser colocadas legendas para facilitar a operação. O usuário, em sua ansiedade, às vezes, aperta todos os botões para ter o seu resultado. E, na verdade, nem é necessário. Às vezes o elevador que está demorando muito, tem outras pessoas utilizando, e não é necessário apertar todos os botões para cima e para baixo, não vai fazer diferença, mas isso é da natureza humana, isso deve ser visto, principalmente realizando testes de utilização depois do design ser pensado, ser feito algum protótipo, por exemplo. Outra questão interessante de mostrar as diferentes interações, por exemplo, usuários avançados já vão apertar Ctrl C para copiar um texto. Já outro tipo de usuário, geralmente um novato, ou alguém que não gosta dos atalhos, vai lá selecionar a palavra desejada, vai lá no editor e clica com o botão esquerdo do mouse e vai em copiar. Depois o mesmo processo, clica com o botão do mouse onde ele quer, botão esquerdo e colar. Então tá vendo, são diferentes modelos conceituais que o sistema está tratando e satisfazendo os dois modelos. Outro tipo de modelo conceitual, modelo clássico, é o de comandos, baseado em instruções, como de sistemas operacionais como o DOS e o Linux. Vocês já viram o prompt de comando do Windows? É isso aí. E outro exemplo bem legal, bem interessante, é o do editor de textos VI. O VI ele é utilizado muito no Linux e ele dá total prioridade para a produtividade. Então o usuário tem que aprender os comandos para utilizá-lo.
Se você não fizer esse treinamento, observar a sua documentação, você não vai saber nem sair do VI. Por quê? Ele não tem menus. Tudo é com base, tudo é feito por comandos, por teclas de atalho para a sua utilização. Então aqui, ó, como faz para sair? Você tem que pressionar ESC, que entra no modo de comando, não no modo de edição. E aí você vai dar 2 pontos Q, indicando Quit, que você quer sair. Se você quer sair e salvar, você vai utilizar WQ, W de write e Q de sair. É difícil? No primeiro momento, sim. Nós temos uma curva de aprendizado alta, significativa. Mas depois, se você ver usuários avançados do VI, você vai ver o quanto eles conseguem editar rapidamente seus arquivos e até preferem esse editor em detrimento de outros que tem menus e telas até mais intuitivas, mas com menor produtividade. Isso acontece também no LaTeX. Usuários leigos ou sem o treinamento vão preferir o Word e outros editores, mas as pessoas têm o perfil, né, tem o modelo conceitual, pessoas altamente especializadas ou da área científica, geralmente, vão preferir o LaTeX porque aí tem vários recursos, é como uma programação, mas para gerar documentos de texto. Mais exemplos aqui, nós temos a utilização de metáforas, em que o modelo conceitual vai se aproveitar da nossa experiência. Por exemplo, quando eu jogo um papel na lixeira, eu estou descartando um documento. Então isso é utilizado, é aproveitado para se apagar um arquivo. Da mesma maneira, a mãozinha, o dedinho, nosso dedo indicando algum elemento. Então, essa manipulação baseada em metáfora aproveita de documentos físicos do nosso mundo real, elementos físicos, e também outro tipo de utilização de manipulação que nós podemos fazer aí no modelo conceitual é essa do what you see is what you get. O que você está vendo é o que você vai trabalhar. Então você manipula os objetos, por exemplo, arrastando um arquivo de uma pasta na outra. Você está fazendo um move. Então isso vai ser exatamente refletido no seu sistema operacional, tudo de maneira gráfica e mais tranquila, mais fácil de verificação, de utilização por parte do usuário final. Toda essa utilização de metáforas, ela advém principalmente da tela do trabalho feito no Mac OS, depois no Windows, mas aqui nós temos uma das primeiras visões do que seria um desktop. Aqui o disquete representando o sistema, um jogo de quebra-cabeça, uma calculadora e assim por diante. Aqui nós temos vários elementos apresentando representações do mundo real numa mesa, incluindo a famosa lixeira. Olha como era o ícone da lixeira, bem interessante. Outras metáforas, como eu já disse, arrastar algo, então você arrasta um texto, arrasta arquivos. Aqui a tesoura para cortar, aqui 2 elementos representando cópia e aqui o colar, o paste. Outro exemplo muito legal de metáfora é dos chamados radio buttons, botões de rádio. Como são esses botões? Você já deve lembrar de utilização, é comum. Comentem aí nos comentários se vocês utilizam muito os botões de rádio. E se vocês já utilizaram esses rádios antigos, como eles funcionam? Se você aperta um desse aqui, ó, um desse botão, os outros que estavam pressionados, o outro na verdade, ele automaticamente faz um clack, um barulhinho e volta. Então um botão pressionado, ele desabilita o outro, isso fisicamente. E toda essa percepção, todo esse conceito foi aproveitado nesse elemento chamado de radio button. Outro design interessante que imita a nossa realidade é o layout de impressão do Word. Então nós temos o editor de texto. Lembra também ainda as máquinas de escrever, que você tinha o papel e aquelas réguas que você verificava exatamente onde a letra apertada ia sair no papel.
Então esse é o layout que aproxima o usuário do papel, você inclusive vê as margens, é bem interessante. Então é isso, pessoal, falamos de modelos conceituais. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e solicitar que vocês apertem o like, se inscrevam no canal e nos ajudem cada vez mais interagindo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.